Eu assisti ao primeiro capítulo da novela Vencer el Passado, que é a nova novela da Angelique Boyer, do Sebastián Rulli, também tá aí a Erika Buenfil e também a África Savala, que provavelmente você conhece da novela Lágrimas de Amor. Na verdade, essa novela vai estrear amanhã, essa segunda-feira, na Televisa, porém, a Televisa já deixou aí que as pessoas pudessem ver o primeiro capítulo no seu site oficial, que é o lasestrellas.tv. Então você pode assistir nesse site, como você também pode assistir no site que eu sempre indico, que é o pendejadas em português.com. Olha, se você não está inscrito no canal, já se inscreve, porque depois dessa dica aí eu mereço aqui a sua inscrição. Então vá lá assistir, depois volta para ver aqui a crítica, ou já ver logo a crítica, porque eu não vou dar aqui spoilers não. Então nesse vídeo, além de fazer uma crítica da novela, eu também vou falar um pouco sobre La Desalmada, que eu já fiz uma crítica sobre essa novela, mas muita gente tem pedido para eu comentar os demais capítulos, porque olha, parece que cada dia essa novela piora. Então vou comentar também um pouquinho sobre ela lá mais pro final. Vencer el Passado, para quem não sabe, é uma novela que tem 4 protagonistas. A Erika Buenfil é uma, depois nós temos a Angelique Boyer, tem uma adolescente ali, mais ou menos uns 18 anos, 19, e tem uma pré-adolescente. E olha, eu fiquei assim com o pé atrás, porque a Televisa, quando ela faz novelas assim com muitos núcleos, acaba às vezes não dando muito certo, você fica ali meio perdido. Por exemplo, eu gostei muito da novela Disseñando tu Amor, que está em exibição lá na Televisa, mas é tanta subtrama que eu acabei me perdendo, né? E tem algumas que não são assim muito interessantes. Então a primeira coisa que a gente tem que destacar aqui nesse primeiro capítulo de Vencer el Passado é que precisamos bater palmas para os roteiristas, porque eles conseguiram mostrar já no primeiro capítulo os 4 núcleos das 4 protagonistas, e de uma maneira assim, olha, de uma maneira muito, mas muito coesa e coerente. Coisa realmente assim muito rara. Antes de mais nada, eu preciso dizer, né, que essa novela não é um remake, olha só, é uma ideia original. Podemos tocar então aí Aleluia de Handel. Mas bom, voltando aqui para os roteiristas e também para a história. A Angelique Boyer faz um personagem que se chama Renata, ela tá para casar. O que acontece é que logo na primeira cena a gente vê que ela beija um homem na sua despedida de solteiro, uma pessoa lá grava, ela meio bêbada, né? Então alguém grava e aí esse vídeo viraliza justamente na véspera do seu casamento. Então você já pode imaginar aí o que provavelmente vai acontecer. A Erika Buenfil faz uma mulher que me lembrou, sabe o quê? Muito a uma personagem vivida pela Ana Lúcia Torre na novela a Indomada, em que Pitágoras era o marido dela, o prefeito, e ele esculhambava com ela, e ela, como você é engraçado, Pitágoras. E a Erika Buenfil faz mais ou menos a mesma coisa aqui, só que numa versão, digamos assim, mexicana. E gostei muito, nossa, eu achei que ela tá muito, mas muito bem dirigida. Ela está aqui interpretando muito melhor do que ela interpretou no primeiro capítulo de Amores Verdadeiros. Eu sempre falei, Amores Verdadeiros é uma novela de um carisma assim, de um carisma imenso. É muito difícil você ver o primeiro capítulo de Amores Verdadeiros e já não querer acompanhar, mas não exatamente pela qualidade técnica em si, e sim porque é uma história com muito carisma, e principalmente a Erika Buenfil, que ela tem assim ela cria uma empatia muito forte com o espectador. Então aqui nessa novela, além dela trazer todo esse carisma que já é próprio dela, ela aqui está tão bem dirigida que está dando gosto de assistir. Tem também o núcleo de uma menina lá que se chama Arantxa Ruiz, né, a atriz, e o nome da personagem é Mariluz. Ela tem ali seus 18 anos mais ou menos e está querendo perder a virgindade com o namorado, e aí também o namorado pede para tirar umas fotos e ela fica meio assim. E tem também a história de uma menina que é filha da Erika Buenfil na história, né? A personagem se chama Dana e a atriz que faz é Ana Paula Martínez. Olha, sempre quando me aparece uma trama, subtrama adolescente, assim, numa novela da Televisa, eu já fico cansado, porque é sempre a mesma coisa, sempre mal feito, sempre são os adolescentes mais insuportáveis. Eu acho que nem os adolescentes que assistem aguentam os adolescentes que a Televisa bota nas novelas. Mas aqui, olha, também vamos aplaudir de pé, né, louvar de pé, porque realmente a subtrama da personagem adolescente é muito boa. E essa menina, Ana Paula Martínez,
ela tá, eu não sei se é porque ela já é uma boa atriz ou se é porque ela tá sendo aqui realmente assim, impecavelmente dirigida, mas ela não comete um deslize, e isso no primeiro capítulo é muito, mas muito raro, porque é muito normal um ator começar, né, ali fazendo seu personagem e não tá totalmente dentro do personagem ainda, e aí acaba ficando um tanto canastrão e vai melhorando ao longo da novela. Aqui não. Nessa Bem Ser Ele Passado, pode-se ver que a Televisa realmente abriu a mão, tirou o escorpião do bolso. Parece que contratou aí alguns coaches de interpretação, uma direção assim realmente ali militar, porque é uma qualidade interpretativa nesse primeiro capítulo que eu não lembro de ter visto assim em muitas produções da Televisa, não. Pelo menos não no primeiro capítulo. Que eu possa me lembrar assim que teve uma qualidade similar, ou talvez um pouco maior, ou igual, foi Cuna de Lobos, o remake que fizeram em 2019. Realmente aqui tá uma coisa estupenda. O único ator que deu uma deslizada feia nesse primeiro capítulo foi um ator chamado Leonardo Daniel, que faz lá o papel da África Savala, um homem meio assim vilão, meio machista. E, nossa, ele já começa a primeira cena com a cara de mal, assim, um pouco caricato, mas foi o único. É preciso também chamar a atenção para os diálogos. Olha, os diálogos desse primeiro capítulo de Bem Ser Ele Passado, não sei que roteiristas foram esses que eles chamaram. Era até para eu ter visto o nome para ver qual outras coisas eles fizeram. Porque aqui percebes que teve realmente assim o olho do dono para que esses diálogos fossem muito bons. Olha, acontece o seguinte, que para um diálogo numa novela, numa série ser boa, o diálogo tem que ser oblíquo, porque na vida real a gente fala de maneira oblíqua, quase não sai. O que quer dizer isso, Zé? Eu vou explicar assim da maneira mais fácil possível. No nosso dia a dia, quando a gente se encontra com uma pessoa, a gente não fala assim para ela: como você está se sentindo no lugar em que você mora. Se a gente falasse isso, esta seria uma frase, um diálogo frontal, que é o que geralmente as novelas, a maioria delas costumam fazer. Diálogos frontais são muito pobres e são feitos geralmente por duas razões. A primeira é que o roteirista é muito ruim, e a segunda é porque muitos roteiristas acabam achando que o público é burro, então por isso faz dessa maneira assim muito frontal, muito direta, para ver se todo mundo entende, e acaba ficando muito ruim. Já a maneira oblíqua de dizer isso que eu acabei de dizer, né, como você está se sentindo no lugar que você mora, a maneira oblíqua, assim, uma que me vem à cabeça é "e aí?". É um exemplo superficial, mas que pode ser aplicado aí em toda a conjuntura que você possa imaginar. Então, assim, muitos diálogos de novela às vezes fazem diálogos 90% frontais, e ainda tem mais outro problema, que coloca muito diálogo expositivo. O que é isso? Um personagem falando para o outro uma coisa que o outro personagem já saiba, só para que o público também fique sabendo. Essa é a maneira assim mais preguiçosa de se criar um diálogo, ou então, digamos assim, a maneira mais cômoda, porque aí você não corre o risco de algum desatento ali não entender. As novelas, de maneira geral, tanto as da Televisa como as da Globo, costumam ter muitos diálogos expositivos, principalmente determinados autores, né? Por exemplo, o Valci Carrasco, ele faz muito, mas muito diálogo expositivo, e as novelas dele são assim um grande sucesso. Então também é por isso que muita gente prefere fazer um diálogo assim muito linear, muito chapado, que aí todo mundo entende, é só sentar lá na televisão, você tá lavando a louça, você pega ali, você consegue entender, não precisa pensar nem nada. Só que isso acaba deixando a coisa muito pobre. Agora, uma coisa boa de Bem Ser Ele Passado é que nesse primeiro capítulo, além de ter toda essa qualidade técnica nos diálogos, toda essa qualidade de interpretação, os atores estão assim muito, mas muito bem dirigidos. Eu estou até agora impressionado. A Angélique Boyer está interpretando muito, mas muito bem. O Sebastian Rulli ainda não apareceu. Quer dizer, o Sebastian Rulli apareceu no final, mas não como personagem, assim como o Sebastian, para fazer um merchandising social falando da importância de ter cuidado com as redes sociais. E tá aí outra coisa que eu gostei. Eu acho que a novela pode fazer o merchandising social, mas eu acho que o melhor merchandising seria quando depois da novela aparecer lá um ator falando alguma coisa. Porque, olha, tem uns merchandising social, por exemplo, nas novelas do Valci Carrasco, que nunca dá certo. Não dá certo porque geralmente soa muito
falso, ou então muito superficial, ou então acaba fugindo da história. Então não é realmente muito legal os merchandising social, tem que saber fazer e são poucos autores que sabem fazer. Uma coisa em Vencer Ele Passado que talvez me incomoda um pouco assim, é que é uma novela, digamos assim, muito, mas muito motivacional e que quer se mostrar motivacional. Então você vê essa intenção na fotografia, por exemplo, a fotografia é muito, mas muito reluzente. A fotografia hoje aqui está até um pouco parecida, que é aquela coisa assim, a luz é muito forte, as cores são muito vibrantes, tem uma hora que até parece que tem ali uma fumaça de tão reluzente que é a iluminação, parece mesmo o filtro Claredon do Instagram, né? Teve uns momentos em umas cenas, por exemplo, que parecia que eles tinham pegado a iluminação do filme Alice no País das Maravilhas, lá do Tim Burton. Mas isso é ruim? Isso é má qualidade? Não, é simplesmente uma questão de gosto. Eu acho que não combina tanto essa fotografia, essa luz que eles escolheram, porque acaba ficando assim uma fotografia muito infantilizada. Mas eu também entendo que pode ter sido uma escolha da Rose Ocampo, da produtora, e até justamente para poder trazer esse público, já que a Rose Ocampo sempre trabalhou também com um público infantil, tem a subtrama aí, né, do pré-adolescente, então provavelmente foi por isso. Eu prefiro um pouco mais as fotografias, digamos assim, foscas, como a fotografia de Sinos Derra, mas não é que a fotografia esteja ruim não, é simplesmente uma questão de gosto. Se eu fosse dizer algum defeito do primeiro capítulo de Bem Ser Ele Passado, eu diria a interpretação do Leonardo Daniel, que não estava lá essas Coca-Cola toda, mas não é que também estivesse assim, né, para jogar na casa de Mãe Lucinda, lá no lixão, não, também já vi coisas bem, mas bem piores. Realmente não tenho assim coisas para criticar, completamente diferente de La Desalmada. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês, eu não vou mais assistir La Desalmada e não vou mais fazer uma crítica de La Desalmada, porque eu não aguento mais assistir essa porcaria. Olha, eu tava assistindo o capítulo 13, eu quase arranco os olhos, rasgo a roupa e saio na rua correndo, atirando pedra nos outros, porque que coisa mal feita. Olha, desculpa aí quem gosta, mas eu não quero mais ver isso, mas nem nos meus pesadelos, essa novela La Desalmada. Se você viu um capítulo de La Desalmada e depois você vê um capítulo de esse capítulo, né, o primeiro de Bem Ser Ele Passado, e se você entende um pouco de qualidade textual, de qualidade filmográfica, você vai realmente ver que, olha, é uma diferença assim fora do comum. Não posso terminar a crítica sem dar aqui um destaque positivo e um destaque negativo que tem um pouco a ver com o que eu já falei. O destaque positivo é a cena em que a Angelique Boyer, no papel de Renata, né, ela se confronta com o noivo, que todo mundo está chamando de corno porque ela ficou com o apelido de Lady Cuerno, né? Lady que bota chifre lá nos outros. Então eles se encontram com ela vestida de noiva. Eu disse que não ia dar spoiler, mas já dei um aqui. Enfim, e aí, mas isso tá também na abertura, aparece um pouco dessa cena. Então, olha, essa cena tá assim realmente espetacular. Aí você vê como ajuda a ter uma direção realmente linha dura ali. Colocaram a Angelique Boyer de uma maneira muito sóbria, que ela não se move nessa cena, uma câmera estática praticamente na cara dela, até parece um pouco com The Handmaid's Tale, né? O Conto da Criada, não sei se você assiste essa série, mas se não assista, assista. Eu acho muito boa. Então a Angelique, juntamente com Horácio Pancheri, que também é um bom ator, ele é argentino. A única coisa que eu não gostei muito dele nessa cena é que ele, na emoção, acabou esquecendo de neutralizar o seu sotaque argentino. Então provavelmente os mexicanos devem ter falado assim, eita, esse homem agora tá falando argentino. Ele realmente tem um sotaque portenho quando ele tá mais emocionado. Mas no geral essa cena foi muito boa. O enquadramento, essa parte da fotografia foi muito boa. O enquadramento que deram ali da Angelique, com ela parada e os músculos dela, né, que ela tem um corpão, se mostrando em alto relevo conforme ela vai ficando mais assim exaltada. Só que a exaltação da Angelique aqui, a indignação dela, da personagem, não tem nada, mas nada a ver com as personagens, digamos assim, mais caricatas, ou melhor dizendo, mais alegóricas, como por exemplo no caso da Teresa, que era uma personagem mais melodramática mesmo. Não, aqui ela consegue passar a emoção
de uma maneira, digamos assim, numa interpretação mais elaborada. E por falar em boa interpretação, já quero deixar avisado aqui que no final do ano eu vou fazer uma premiação dos melhores e piores do ano. Então, para você não perder, já se inscreve no canal, porque também vai ter, eu vou fazer uma votação aberta aqui para os inscritos, né? Então vai ter o prêmio do crítico, mas também vai ter o prêmio do povo. Então, provavelmente a Angelique Boyer vai estar aí indicada, né, como melhor atriz do ano, porque só esse primeiro capítulo aqui dela já valeu a pena a indicação. Provavelmente vai estar ela, vai ter a Mayrim Villanueva, vai estar... Bom, não vou dar spoiler aqui da premiação, mas se inscreve no canal que é para você não perder a premiação. Agora que já não temos mais Faustão lá, né, fazendo os melhores do ano. E uma coisa negativa que eu até comentei no início, mas acabei me perdendo aqui no pensamento, se tem uma coisa ruim nessa novela é a abertura. A abertura, se você tem assim um pouco de vertigem, você vai terminar de ver a abertura precisando tomar ali um medicamento, porque olha, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E para piorar, tem uma música que a música parece que fizeram assim uma mistura com Carrossel, né, a trilha sonora da novela Carrossel, com alguma música aí pentecostal da Cassiane e do Jairinho, porque tá demais, tá muito exagerado. E a música do final também, né, do encerramento, quando aparecem as letras lá no final, parece assim uma marchinha da Galinha Pintadinha ensinando as crianças a fazer alguma coisa, né? Mas no que é o primeiro capítulo em si, nota 10. Foi o melhor primeiro capítulo que eu assisti nos últimos 2 anos. E isso é muita coisa. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se não curtiu, é aquela coisa, né? Não puedo fazer nada. Mas bom, deixa aí seu like, seu dislike. Bom, faça aí alguma coisa. Comente embaixo se você assistiu ao capítulo, se você gostou, se você não gostou, se você concorda com a crítica. Diga aí embaixo o que é que você acha. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e também o canal. E até o vídeo que vem. Acabou, Marginal.